uns textos ali nas notas do celular. Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso canal, que se chama Pode Casal. Hoje o podcast está sendo apresentado por mim, Arthur Andrade, e pela minha esposa belíssima, a cabeça aqui do podcast, que faz tudo aqui, Tayane Lotti. Foi pago, gente. Oi, gente, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo. Agora são 10 horas da manhã aqui em Cacoal, Rondônia. Antes de a gente começar esse podcast, eu queria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse o seu like e se você estiver ouvindo isso no Spotify, compartilhe para ajudar a gente. E hoje a gente tem duas convidadas ilustres, amigas nossas aqui, empresárias, empreendedoras, duas mulheres fortes, guerreiras, elas que são a Rúbia e a Carmen. Muito prazer, Carmen. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui participar com a gente aqui nesse podcast. A gente nunca tinha gravado com duas mulheres empreendedoras. Mas agora somos 3 mulheres aqui. Você é 4 verdade. E eu sou uma futura empreendedora, né, meu bem? É Vamos ver uma se vocês vão honra. me convencer. É uma honra receber vocês aqui. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, o nome, aonde que as pessoas podem encontrar vocês. Por exemplo, eu sou dona da livraria tal, ali no shopping. Já começou o marketing, vocês viram, né? Eu sou a Carmen, gente, muito prazer. Meu nome é Carmen Albrecht, falando corretamente meu nome, mas pode chamar de Albrecht, Albrecht, como você achar fácil. Nós temos uma livraria no shopping, no Cacoal Shopping, a Livraria Nobel, uma franquia. Então, se encontra a gente lá. Eu, especificamente, de praticamente segunda a domingo, tirando alguns domingos que eu sou filha de Deus, né? Das 13h30 da tarde pra frente, você me encontra lá e eu adoro um papo, então pode passar lá. Não tem Elas praticamente têm um próprio clube do livro lá, né? Vamos começar assim. Rúbia, quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Vou virar a câmera aqui pra você. Bom, Ela tá nervosa, gente. Calma, eu tô mesmo. Daqui Fica a pouco tranquila. Primeiro, passar. eu sou Rúbia, eu sou esposa. Primeiro, acima de tudo, eu sou cristã, sou esposa, mãe de 2 filhos, de um autista, empresária e professora de línguas, inglês e francês. Manda um verbo to be aí pra mim. I am, you are. Vocês são daqui mesmo? Nascidas aqui? Não, vocês vieram da onde? Eu nasci aqui, eu nasci em Cacoal. Essa Essa é uma pergunta complexa, assim, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, aí meus pais, quando vieram pra cá, eu tinha 6 meses, então, basicamente, nasci daqui. criança. Aí morei 12 anos em São Paulo, capital. E não tem sotaque, né, cara? O pessoal fala isso, fala, cadê seu sotaque? Eu falo, então, antigamente eu falava rato, porta, portão. Depois, até engraçado. Chimarrão. Chimarrão, exatamente, borracha, rato. As minhas irmãs, a Rúbia e a Mara, até engraçado, porque elas costumam usar bem o sotaque daqui, sei lá, porta, portão. E eu falo. Você não tem. Eu falo porta, portão, e eu já fui assim, sei lá. Só que a Mara é um caso sério, porque se ela falar no telefone meia hora com a sogra dela lá do Rio Grande do Sul, Já ela volta. vira a chavinha e ela começa e a minha irmã é assim também. O Para, pessoal de Porto paridade. Velho fala diferente, né? O pessoal de Porto Velho também fala diferente. Sim. Ela chega aqui, ela fica 10 dias lá, ela volta falando como se ela fosse nascida e criada. Vamos falar aí um pouco de como foi essa criação dessa livraria. Foi a primeira empresa de vocês? Vocês já tinham outra empresa? Vocês eram CLT e falaram, cara, a gente tem que empreender para poder sair desse negócio de trabalhar para os outros? Como que foi o começo disso tudo? Se vocês quiserem voltar lá atrás, não tem problema, tá? Tirando para o ímpar aí, quem que vai falar? Quer falar? Pode falar. É porque é complexo, porque assim, como eu ainda morava em São Paulo, quem começou todo o projeto de estruturação, quem cuidou de tudo, quem passou pelo estresse todo de conversar com franquia, eu literalmente só fazia um papel assim, Carmen, a gente precisa de uma assinatura. E a Carmen lá em São Paulo pegava o ônibus, ia lá na franquia, conversar com a galera, voltava. Esse era meu papel, né? Ela é que foi que se estressou com o pedreiro, com não sei o quê, com o representante da franquia, com... Para fazer toda a estrutura da livraria ali. Mas foi direto no shopping? Foi a primeira. Ou era fora? Quando saiu a ideia, vamos fazer uma livraria, vamos montar uma livraria, a gente falou, a gente sabe que para ter uma livraria aqui, tem que ser forte, tem que ser no shopping. Então, tem que ser franquia, tem que ser no shopping. Então, a gente só iria abrir se fosse dentro do shopping. A gente já veio com essa visão. A franquia não deixava vocês abrir fora do shopping? Eles queriam que a gente abrisse fora do shopping. Gente que não queria.
Porque a gente já tinha visto outras livrarias aqui em Cacoal, que não eram franquias nem nada, que ficaram o quê? 2, 3 anos e fechavam. Então, a gente sabia que para abrir a livraria, já sabendo de todas as dificuldades de uma livraria, a gente sabia que teria que ser uma coisa forte, um nome forte, e a gente sabia que tinha que ser dentro do shopping. Por quê? Porque o shopping ele fica aberto das 10 às 10. Então, ele atende Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ministro Andreasa, de Paraná, Presidente Médici, Vilhena. É uma vitrine. Ia ser mais ali, fácil né? de atingir, né? Exatamente. E também é uma vitrine, né? A pessoa às vezes está passando ali, não quer comprar um livro, mas tem uma livraria aqui. Num dia que ele precisar do livro, ele já automaticamente ele vai lembrar na onde que viu, que é no shopping, é a vitrine. Mas, E é Nobel, né? É. Você grava, né? Gruda na Sim. cabeça. É Nobel, é franquia. mas e aí, antes dessa criação, vocês eram CLT? Trabalhavam? Sim. Aí, qual que foi a virada da chave? Assim, tipo, não tenho que trabalhar. Eu já fui comissária de voo, auxiliar de Você tá telefonista. brincando? Ai, Não. meu Deus, era meu sonho de criança. Não tem medo do avião cair, não? Moça. Não. Meu bem. Se eu te Não, falar gente. que a primeira... falando de voo caindo, A é gente bom foi agora. exagerando. Agora Ai, não, que gente. tristeza, né? Desculpa. Não, mas pode contar. Mas, assim, o meu primeiro voo mesmo foi como já trabalhadora de... Eu nunca tinha voado de avião. Eu fui- Já voou como aeromoça. Aham. O meu primeiro voo Cara, foi que assim. massa, Aham. meu Deus. Mas foi Sempre bem quis legal. ser. Sempre quis ser. Porque eu viajava pequena, ver meu pai lá em São Paulo, e eu ia de avião e eu ia sozinha. Então, quem me acompanhava daqui lá eram as aeromoças, né? Que Ia com colocavam o crachazão, crachá. aquele enorme. E elas acompanhavam e dava babalu. Gente, eu tinha paixão. Eu queria muito ser. De verdade mesmo. Passou. A vida de Mas eu comissária já de quis voo, ser. ela é... Vamos dizer assim, dentro da aeronave, ela é linda. Mas pra mim, o que eu sofri foi a solidão. De estar todo dia num lugar diferente, sem amigos. E quando você chegava na sua base, os amigos ou estavam fazendo outras coisas, ou nunca batia. Então, pra mim, o que pegou Tava sempre pesado sozinho, foi, né? a solidão. E isso era onde? Em São Paulo? São Paulo. Tanto é que ela foi pra São Paulo porque eu estava lá. Sim. Então, Tá, mas aí a virada de chave Então, na CLT. Eu quero saber a aí- virada. Aí eu trabalhei como carteiro, trabalhei como auxiliar de vendas, trabalhei... Tem um monte de coisa Aqui ou em aí. São Paulo? Aqui. Aqui, Aham. em São Paulo, só comissária. Ah, tá. Aí eu já estava dando aula, o quê? Tem 4 anos de livraria, então eu já estava dando aula no SESI há 5 anos já. E eu cansada. De inglês. Eu cansada dessa vida de... Levantar cedo e trabalhar pros outros, alunos. Isso, e também, assim, o sistema educacional brasileiro é Sim. uma porcaria. É desmotivador, né? Então, assim, Mesmo sendo em escola particular, muito burocrático. Muito burocrático. Tudo é burocrático. Sim. Então, assim, eu já estava muito cansada disso. Então, surgiu a ideia. Minha mãe, né, vamos... A Mara, a Carmen, a Mara é a nossa outra sócia, né? Vamos abrir a livraria, que a gente já sempre sonhava com isso, né? A gente já sempre tinha essa paixão. E aí, dali começou... Então, a intenção, princípio, era começar a livraria e eu poder sair do sistema educacional. Né? Foi esse o princípio. Sair da carteira assinada, né? Isso. mas aí todo mundo saiu? A sua irmã também era... Na verdade, ninguém saiu. Tá Só todo eu, mundo só lá eu. ainda. Eu fui a única aqui, gravando no São Paulo, falei... tô Mas é indo. porque tem 4 anos de livraria, mas 2 anos foi basicamente de perrengue. Porque a gente, assim, basicamente o que eu sei, né? Monta uma loja, diz que o primeiro ano é basicamente pra pagar o investimento, né? Aí o segundo ano que você vai dar uma lucradinha, veio a pandemia, basicamente, assim, né? Veio a pandemia num período... E virou um período muito crítico, né? Não, mas espera aí que já a gente vai falar da pandemia. Não entra Não, nesse mas- assunto, não. Tá Sim, bom, mas eu tô tá dizendo bom. assim, que eu já ia não falar. dá pra sair da CLT ainda por conta dessas coisas. Exatamente. Aham. Tá, e aí vocês Mas abriram a livraria e ainda ficaram na CLT durante quanto tempo? Ou vocês já Ainda saíram? está. Eu ainda estou. Ainda você está? Ainda estou. Mas, A Carmen não. mas Só que você no já momento- trabalha mais tranquila, Sim, né? no momento, eu não estou mais no SESI. Eu estou Aham. agora no FISC, dando aulas em algumas turmas. Aham. 2 vezes por semana. Ah, Não sim. estou mais todos os dias Aham. ou puxadão. Sim. Mas, entendi. mas, ó, é interessante você manter isso porque você tem não só um fator de renda extra. Você tem, agora que eu sei que você está falando, são 2 fatores de renda extra. E o ideal é a gente sempre ter uma diversificação, né? Ter, tipo, mais rendas. Porque, por exemplo, é CLT, né? No outro, né? Se você chegar a ser mandado embora, você não fica totalmente A deriva, né? desamparada, né? O que Sim. aconteceu há 2 Sim. meses. Aham.
Entendeu? Então, tipo, é muito interessante isso, essa visão de manter carga. Queria saber se você estaria no CLT ainda e eu iria dar essa opção, né? Tipo, eu acho interessante manter, porque tecnicamente empreender aqui é um sacrifício, né? Porque você tem um monte de imposto, principalmente franquia, você tem que atingir metas, né? Tem metas, né? Às vezes a franquia, tem que dar desconto em tal. Você tem que dar desconto e ainda você fica no prejuízo. Então, eu sei como que é difícil empreender ainda mais em shopping e franquia. Exatamente. Então, não dá assim, tipo, para ficar rico da noite pro dia. Mas que a gente chega lá, a gente chega. Vamos chegar em nome de Jesus. Tem um livro lá que se chama A Arte de Empreender E se pi todos os dias. Aham. É exatamente isso. E você, Carmen? Você lá em São Paulo, você era CLT? Não. Eu era autônoma, eu dava aula numa escola de música chamada Voice. O foco da escola é mais o canto, né? Inclusive, a escola hoje, ela faz a preparação vocal daquele programa que terminou com a Ivete agora. Como que é o nome? The Masked Singing. A escola está fazendo a preparação das pessoas que cantam. Nem eles sabem quem é. Eles literalmente fazem aula... tipo, eles dão uma aula no escuro para a pessoa. Então, eles passam os exercícios e tal. E a pessoa, e se você colocar a voz mais assim? Eles literalmente fazem a preparação. Sim. A escola conseguiu se colocar bastante no mercado agora, nesses últimos tempos, né? Canta comigo, algumas coisas assim, fazendo preparação vocal. Então, eu dava aula lá como autônoma, né? Eu era a professora autônoma na escola, dava aula de piano. E durante o período eu cantei e toquei num barzinho. Ô, louco! Artista, gente, ela é artista. Faz tudo. E a música no Spotify. Nós vamos ouvir, gente. Eu vou colocar até aí escrito na legenda pra gente ouvir a música da Carmen. Vai que ela bomba, ela leva nós junto. Dá uma comissãozinha pra nós. E, assim, o problema assim como a Rúbia tem um desgaste com o sistema educacional, eu acho que a música é muito lindo quando a gente vê a mídia, né? Quem tá lá. Mas o processo para você chegar é muito cansativo. Sim. Eu acho que é um retorno muito baixo. Então, assim, dando uma dica pra galera que reclama de cover de músico, não reclama não, gente. Né? Não Paga reclama. feliz, né? Porque, assim, as pessoas acham que a pessoa só pegou o violão e foi lá e tocar. Não foi. Teve que tirar a cifra da música. Teve que aprender. Nossa, é um transtorno. Preparar uma música pra você tocar. Transporte. Não é assim. Não, é toda a logística do negócio, né? Não vai chegar lá teletransportando. Não, então assim, monta aparelhagem de som, desmonta, é cansativo. Investe no próprio material, leva nas costas, às vezes. Monta tudo, né? Um computador, um negócio. Gente, paga o cover sem reclamar. Então você é da música. Eu venho dessa área de música. Minha família, a família da minha mãe toda tem são músicos. Como é que se chama quando a pessoa... Eu tô ruim das palavras hoje, gente. Não, mas não é... Tá todo mundo. Eu dou aula. E aí eu tô dando aula pros alunos, me some as palavras, tipo, básicas, tipo... O trem mais simples do mundo eu não lembro pra falar. Some. Eu que lembro em inglês e não lembro em português. Quando a pessoa não tem um estudo formal, são... Tipo amador? Isso. Tipo... A família da minha mãe são todos de músicos amadores, né? E, assim, então vem essa coisa da gente ouvir desde criança todo mundo cantando, né? A família da minha mãe toda luterana, então eles cantavam muita música luterana. Todo mundo religioso, menos eu. Sim. Religiosa não, sou cristã. A mais revoltada, né? Eu sou revoltada, gente. Eu assumo que eu tenho uma revolta interna terrível. Meu Deus. Mas assim, a gente cresceu ouvindo as pessoas cantando. A igreja incentiva muito, né? Essas coisas. Muito. Eu já fui líder dentro de igreja, tocando em banda, tudo. Aí você saiu de São Paulo e veio pra cá na cara e coragem, assim. Foi. Largou tudo lá e veio, vamos abrir aí. Foi. Mas até hoje você só tá na livraria. Tô só na livraria e estou estudando. Assim, eu tô pensando na possibilidade de fazer um curso de coaching. Né? Sim. Porque eu acho que eu tenho o perfil. Espero que eu tenha mesmo. Né? Assim, eu estou me programando para esse final de ano de 2022 eu fazer esse curso, provavelmente na Slack. E
Na verdade, nem é que eu quero trabalhar diretamente com coach. Eu tenho algumas outras ideias que acho que dá até pra agregar com a livraria, assim. Então, também acho. Acho que tem tudo a ver, inclusive. Tem umas coisas aí que eu tô estudando pra agregar com a livraria, pra agregar em outras áreas profissionais e tal. Então, 2022 tá sendo um ano de preparação pra isso. Ai, não, muito bom. E como que é interessante, né? Esses dias a gente entrevistou um casal aqui que começou a empreender com menos de 20 anos, 16, 17 anos, 18 anos, eles já tinham a própria empresa deles, não queriam trabalhar mais de CLT, começaram com R$50. E vocês largaram o CLT, assim, entre aspas, mas tem um negócio. E é muito interessante isso. Era a cara, né? Pra empreender. E pra quem estiver ouvindo isso, ó, pra vocês verem que não tem barreira, não tem limite. Você pode ter, sei lá, 50 anos, acha que, tipo, eu não vou ter força de vontade, eu não vou ter garra. Que isso, cara? Se você tá num negócio que você gosta, você vai pra frente. Então, é muito prestigioso ver três mulheres abrir um negócio assim na cara dura e praticamente passar uma pandemia. Eu sei que não deve ter sido fácil, né? Mas muita loja, muita empresa fechou durante a pandemia, né? E vocês estão ali intactos, né? Não sei qual foi o impacto da pandemia. Que, inclusive, eu queria que vocês falassem como que foi a trajetória da pandemia em meio da loja, se a franquia ajudou, se eles o shopping deram uma colher de chá porque estava passando um momento de pandemia. Como que foi essa passagem? Deixa eu escrever um negócio que eu quero perguntar. Vai responder nessa daí. Eu vou deixar a Rubia falar essa, porque a parte financeira, gente, ela é a mulher do dinheiro, tá? Olha, é ela, gente. Ela que tem que fazer o curso de investimento aí, ó. Aí, ó. Tornando-se um investidor. Olha, eu vou te pedir o desconto aí, ó. Tá? Deixa eu falar, foi assim, o primeiro dia, eu lembro que a gente estava sentada ali, amanhã vai fechar. 2020. Foi. Aí quando chegou assim, foi 2020 que fechou? Foi, né? Foi. Amanhã vai fechar. Eu lembro que eu sentei e falei assim, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos fechar? Não vai vender? Foi dia 16 de março. Nossa, desespero. Foi mesmo, 16 de março. Eu lembro que a faculdade também estava dando aula, no outro dia não vai ter aula. Exatamente, eu também estava dando aula, foi exatamente isso. Sim. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque a gente precisa pensar. E aí eu já sentei com a Carmen e falei assim, nós vamos fazer entrega. Vai fazer entrega. E a gente começou a... trabalhar fechado, só pelo... E tipo delivery. Entrega. E assim, chegava as encomendas do cliente, a gente ligava, avisava todo mundo. E a parte, teve um dia que a gente começou às 8 horas da manhã, eu terminei de entregar às 3 horas da tarde. Fiz entregas na cidade. Foi o dia que a gente conseguiu, assim, vender, pegar bem. Mas aqueles foram, o quê? 15 dias primeiro que ficou? Que foi o lockdown, né? Isso. Fechado mesmo. A gente vendia, assim, 200... E assim, Meu bem pouco. Deus. Mas E 200 aí... o quê? Reais? Você quer o quê? Eu pensei que era 200 unidades. Eu vou fazer uma frase da Ruby, vou usar. Eu recebo o senhor. Mas assim, era... Eu até esqueci o que eu ia falar agora. Tá falando de fechar. Mas foi... Porque assim, a gente vende, em média, em torno de 1.000 livros por mês ali. Agora, né? Agora, Assim. exatamente. A gente tem que aumentar isso. Pós-pandemia, você fala, né? Pós-pandemia. Na verdade... Ou sempre foi essa média? Não, antes era essa média. Daí a gente estava começando a vender mais, e aí entrou a pandemia e caiu muito. Sim. E aí agora tá voltando ao normal, graças a Deus. Mas assim... Então foi aquele desespero, meu Deus, como vamos fazer? Aí veio os emergenciais, que nos ajudaram bastante com os funcionários, que daí a gente botou eles a gente colocou eles em casa e né, o emergencial. Os emergenciais que você fala é aquelas demissões que tiveram. O governo, né? que bancou, é isso? Exatamente. Isso ajudou bastante a gente, assim, porque daí o salário deles, na verdade, a gente não precisou se preocupar. O shopping também ajudou? O shopping ajudou também. Uma boa parte eles não cobraram aluguel. Legal. A franquia também. A franquia também. Eles Durante quanto tempo, mais ou menos, vocês sabem? O que é royalty? Royalty é o direito de usar a marca. Isso. Você paga pra gente Você paga pra... A gente paga pra poder usar. Aí eles tiraram isso também, pra ajudar. O royalty, por exemplo, ó, Tayane escreveu esse livro aqui. Você recebe porque ela tá vendendo. Isso, porque você é o autor. E a empresa porque tá usando o nome da empresa. Todo mundo recebe um pedaço. Entendi. Tem isso na música também, tá, gente? Vamos ouvir a música, gente. Aí,
Então, assim, eles ajudaram. Eu não lembro quanto tempo eles não cobraram. Mas daí eu lembro depois eles voltaram a cobrar, mas ainda estava difícil. Daí a gente sentou e conversou com o dono do shopping em uma reunião. Todo mundo, isso? Isso, todos os lojistas. E aí ele deu descontos. Isso. Primeiro mês 70%, 60%, 50%. E ele foi diminuindo. E agora já está normal de novo. Sim. Né? Porque a gente paga o aluguel, o FPP e o condomínio. Explica para as pessoas que tá ouvindo e ouviu você falar essa sigla e vai ficar boiando. O FPP é o Fundo de Propagandas, e eu não lembro, eu sei O outro que P. Não é o que vocês estão Mas pensando. é pro shopping divulgar vocês? Isso, exatamente. É a mídia, é a Sim, propaganda. porque lá no Instagram deles fica rolando todas as lojas, né? Isso. Nesse sentido. Sem contar, assim, esses eventos que rolam no shopping. A compra do carro que vai ser sorteado, a gente que paga através desse FPP, uma parte da FPP, outra parte, entendi. né? Então, tudo isso vai juntando ali Sim, pra gente poder fazer essas promoções, essas questões todas que ocorrem lá dentro. Entendi. Aí paga aluguel, FPP e condomínio. Exatamente. Condomínio é o quê? Água, O aluguel é o lugar. Isso. Sim. Água, Isso. Não, a luz, o shopping, o que envolve os corredores. Então, a vigilância, a segurança, a iluminação do shopping. Igual limpeza. Um prédio normal, né? Limpeza. Entendi. Beleza. Beleza. Quem recolhe o lixo, tem tudo isso. Sim, Eu Tá. achei que tava, tipo... Eu achei que não era uma taxa a mais. Eu achei que era dentro do aluguel. Então, cara, shopping é muito difícil. Isso depende Caro, muito né? assim, você pode conseguir negociar com eles que entre dentro do aluguel, mas é tudo questão de negociação e eu acho difícil abrir mão, eles abrirem mão dessa parte, né? Sim, Porque, querendo ou não... Até funcionário pra fazer isso também, né? Muita coisa pra pagar. Exatamente. Beleza. E aí vocês, o governo ajudou a pagar os salários dos seus funcionários, e aí vocês, para manter esse resquício de que o shopping queria, vocês tinham algum tipo de caixa, algum tipo de planejamento? Tipo, por exemplo, provavelmente vocês devem ter um planejamento de 6 meses, anual, ou 3 meses, em cima do valor de caixa de giro que vocês têm. Quando veio a pandemia, isso desestruturou tudo. O que vocês fizeram? Qual que foi a estratégia de vocês para se manter durante esse tempo? Não desesperar. Peraí, só complementando Desespero também. em Jesus. Não desesperar, Então, de joelho pedindo pra Deus. Mais uma questão também. As editoras também ajudaram. Ajudaram. Elas verdade. também não cobraram porque tudo que a gente vende, a 60% das editoras, Das né? editoras. Então, assim, elas também atrasaram cobrança, parcelaram cobrança. Era um prazo maior. Só complementando que eu lembrei agora que elas também, foi um auxílio, foi todo mundo que deu uma mão e falou, vamos chorar junto, né? Sim. Tipo, Porque senão não dá conta, não, né? não dá. Ainda mais tinha pouco tempo de loja, gente. O shopping tinha pouco tempo. Sim. Meu Deus. Esse negócio que eles ajudaram aí foi para pagar num prazo maior ou eles cortaram? Não, Às pagar vezes- no prazo Estender o maior. prazo. Ou eles, tipo assim, jogaram pra frente, tipo, daqui a 90 dias, pra começar a pagar, ou entendeu? Alguma coisa E eles diluíram as parcelas também, né? Isso. Aumentaram parcelas. Para você eles ver como é que o caixa é importante, né? A empresa só conseguiu fazer isso por conta do caixa dela. Tem uma empresa farmacêutica, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil, ela, no começo da pandemia, as pessoas procuravam muito remédio para gripe, vitamina, e então isso foi acabando muito rápido. E aí eles deram prioridade para poder criar isso, e aí acumularam um grande volume de estoque e distribuíram para as pessoas que compravam com ele, com um prazo de até 2 anos para a pessoa poder pagar. Como que ele fez isso? Com o caixa. Tipo, você pode me pagar lá na frente, ele garante aquela compra, que lá no futuro aquelas empresas que mais estão ali comprando, que nunca atrasa pagamento, ele vai receber aquilo. E ele consegue trabalhar o caixa dele no futuro. E é o que as empresas fizeram com vocês. E é de vocês? O que vocês fizeram? Tipo, para estruturar Vamos todo... dizer assim. Sabe por que eu tô perguntando? Porque uma pessoa que tá ouvindo isso, geralmente uma pessoa comum pode estar com uma ideia de querer abrir um negócio. A sua motivação ou a sua estratégia pode ser repassado para outra pessoa. Não, tipo, se aquela pessoa conseguiu, por que eu também não posso?
O que eu digo que é importante, exemplo, as suas contas no mês, vamos dizer, dá 20 mil para você pagar tudo. Importante você ter os 20 para pagar tudo e mais uns 20 que é exatamente para se a emergência aconteça, você ter de onde tirar, pelo menos por mais um mês. Né? Foi mais ou menos isso que a gente tinha, era mais ou menos essa estratégia que eu estava usando. Claro que com a pandemia, praticamente zerou. O caixa esperando, o caixa né? praticamente zerou. Então, assim, a gente ainda tem... Assim, eu vou dizer graças a Deus mesmo, porque, assim, a nossa empresa, ela passou a pandemia não devendo nada. A gente não atrasou e não devemos nada, nem para governo, nem para shopping, nem... Graças a Deus, assim, a gente conseguiu realmente. Eu digo que foi um milagre, porque não... É Deus, né? É Deus que dá socorro. Porque é uma livraria com 1 ano de inauguração de abertura. Sim. E a gente conseguiu isso, enquanto muitas outras lojas de anos Nossa, a gente fecharem. via a loja fechando. Então, eu fico assim, eu sou eternamente grata e eu digo que... Claro que, assim, eu segurei muito, eu pisei muito pé, eu falava, Carmen, não, esquece, não dá. Que a Carmen, ela vem cheia de ideias, né? Eu falei, não dá, segura que agora não dá, depois a gente vê. Aí, a gente não queria demitir nenhum funcionário, mas eles mesmos, por conta, aconteceram outras coisas e eles acabaram saindo, o que pra gente ajudou também. Então, foi assim, né... a gente manteve a Kateman, que tá com a gente não... Santa Kateman. Que ela nunca saia. Sim, amém. Ela é maravilhosa, Sim, é uma funcionária super dedicada, não tem que reclamar E as coisas foram acontecendo conforme tinha que acontecer, né? Saiu quem tinha que sair, mas a intenção inicial era não demitir ninguém, né? Exatamente. Todo mundo aí, passando por um sufoco. a gente diminuiu. A gente sempre teve... no início, a franquia pediu pra gente ter 6 funcionários. 6. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Eu digo que se eu pudesse voltar ao tempo, tinha muita coisa que eles falaram que eu não iria escutar. Mas né? pode não escutar? Desde que você tenha uma... Se for acordado, isso, falar exatamente. e tudo sim, exatamente, né? exatamente. Tá. Então, assim... Que nem, eles não... O preço, se a gente quiser alterar o preço de livro, a gente pode. Porém, não vale muito a pena. Por quê? Porque as pessoas, elas comparam, então não tem como, né? Sim. Acaba ficando... Então, a gente acaba não fazendo isso. Mas a franquia, ela dá essa autonomia de você ter o seu preço, de você ter a quantidade de funcionários, de você administrar a sua loja. Desde que você cumpra com o que está... Acordado. Isso. Sim. Né? Então, eu hoje, a gente está com 3 funcionários. Geralmente, a gente tem 4. E realmente... contando nós, né? Isso, contando nós duas, né? Que estamos lá dentro. Sim. E a Kateman. Então, assim, geralmente a gente tem 4, que 4 é para o bom funcionamento e é tranquilo. Contando nós duas, mais 2. Claro que mais para frente vai ficar folga. Sim. Mas assim, hoje a gente está com 3, aguentando. A gente está bastante puxado, mas estamos aguentando e pretendemos continuar ainda por um tempo assim com nós 3 apenas, né? Exatamente por isso, para a gente conseguir... Retomar as coisas, exatamente, né? Voltar a ter esse... Dinheiro em caixa. Exatamente. Fazer o caixa de novo, né? Exatamente. Então, assim, eu digo que a gente tá bem. Mas tem mês que às vezes dá um desespero de novo. Por isso que eu deixo ela cuidar da grana. Porque o infarto fica com ela. Não, é igual... Mas é igual aqui em casa. Então, Ele que cuida, Mas é engraçado eu não que posso lá em nem ver, casa... porque eu passo mal. Que lá em casa quem cuida é meu marido. Eu não tô fora. Deixa ele lá, né? É que você já tem um negócio, né? Toda uma pressão ali para você resolver. De conta de casa, Mas, ó, assim, no início também, né? da pandemia, as primeiras semanas, eu demorava para dormir, eu acordava de madrugada desesperada com frio na barriga, porque eu falava assim, como a gente vai passar isso no início da pandemia? Foi assim, eu cheguei a quase ficar doente. Daí eu falei assim, cara, não adianta. Eu falei, entrega nas mãos de Deus, eu confio em Deus, ele vai fazer o que tem que ser feito e eu tenho que confiar. Sim. E ele oportunizou a abertura, né? Abriu deu tudo certo para abrir, né? Ele ia dar um jeitinho, né? Então a estratégia de vocês foi um conjunto de coisas que aconteceram. Mas elas tinham um planejamento prévio. Eu fico imaginando quem não tinha. Então, o problema é que as pessoas trabalham com o giro de, vamos supor, a maioria das pessoas trabalham assim, uma livraria. Só que o caixa ele usou para comprar os produtos da livraria. Então, ele está tecnicamente sem caixa. Aí, ele precisa vender aquilo para poder pagar aquilo que ele comprou para fazer uma nova dívida. É aí que as pessoas começam a se endividar e acabam fechando. Então, o caixa é muito importante. Mesmo que você tenha um caixa para, por exemplo, como você falou, eu tenho que pagar esse mês 20 mil reais,
mas eu tenho um caixa de mais 20 mil reais. Então, você tem um mês para delegar e ainda tem mais seu estoque para poder vender. Então, tem que ter o planejamento. O certo é ter, eu sei que é difícil, mas o certo é ter uma empresa ter caixa de 1 ano para esse tipo de problema. De emergência? É como se fosse uma reserva de emergência, mas é empresa, que né? o caixa precisa. Por exemplo, tem empresa que tem 10 funcionários, 10 funcionários podem ser 5 mulheres ficar grávida, e aí? Aí você tem que manter a pessoa... tem isso também, né? Quando a mulher tem esse... Eu acho engraçado que aqui no Brasil é só a mulher que sai, né? Lá na França... Finlândia e Noruega, a Europa... mulher sai um ano, depois o homem sai um ano. Na verdade, são 2 anos. 2 anos, São 2 anos de licença maternidade, 2 anos de é. licença paternidade, que não necessariamente precisam ser tirados juntos, né? Aham. Então, tipo assim, se o casal teve bebê, aí o pai fala... O casal decide assim que a mulher vai ficar os 2 primeiros anos em casa. Na hora que terminou o dela, daí o marido pede licença paternidade, aí ele sai 2 anos e fica com a criança. Ou seja, a Então, criança até passa os os 4 anos, primeiros anos. ela tá Assistida pelos assistida pais. por pai e por mãe, porque a visão deles é, estamos Tem, investindo mas no quem que banca cidadão. isso? O governo. É o Estado Ah, que o banca. governo? É o governo. Mas é o governo que banca, né? Porque quem realmente vai bancar isso são os empresários, que através de impostos. Sim. Mas é que, na verdade, é um imposto bem aplicado, né? Quando é na bem aplicado, verdade, funciona o negócio, né? Na verdade, o problema que a gente tem aqui no Brasil é que a gente paga muito imposto e recebe E não muito tem- pouco. Exatamente, eu ia até falar isso. Esses dias eu passei para os meus alunos um vídeo lá na Finlândia. Eles têm as maiores taxas de impostos Do mundo. Porém, eles têm Saúde, transporte, saúde. A mulher, quando vai ter bebê, ela recebe suprimentos para 1 ano do bebê. E tudo vindo do governo. Então, assim, eles pagam taxas caras, mas eles têm um retorno disso. O que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Se A gente paga muito imposto e não tem Mas, nada ó, de retorno. eu vou te explicar só um pouquinho aqui o porquê que o Brasil não tem. Finlândia é um país nórdico, né? Sim. E geralmente esses países nórdicos, eles têm rico. têm o livre mercado. Tipo, não tem, por exemplo, um concorrente consegue entrar lá no país e consegue trabalhar e ele ainda tem um monte de isenção do governo para poder Empreender lá. para poder empreender, ter competitividade de preço. Por exemplo, um exemplo básico, Petrobras, petróleo, gasolina. Aqui, se uma outra empresa vem aqui no Brasil para vender o mesmo petróleo, ele vai pagar mais impostos do que a própria Petrobras. Aí, no final, ele não consegue ter competitividade. Aí, o que deveria ser? Deixar ele entrar. Deixar ele entrar, ele tem isenções pra que ele fiscais para que ele tenha preço. Aí, a Petrobras é obrigada a baixar o valor, diminuir suas margens de lucros, entrar ali no sistema para diminuir imposto. Aí, eles iam brigar, porque senão eles não conseguem vender. Esse negócio de quebra do Mercosul esses dias que deu notícia, tem a ver com isso? Então, eu não sei te explicar. Eu tô meio por fora daí do negócio do Mercosul. Eu ouvi que aconteceu alguma coisa assim, e eu acho que... E é realmente, assim, que pelo que eu escutei em relação a isso, que parece que abriram para haver mais negociação internacional. É Não porque tenho tá certeza. precisando, né? Precisa, Tá. porque senão... Mas eu não tenho certeza. gente tem muito monopólio, Posso estar né? falando coisa errada. Mas então, aí você sabe alguma coisa da Finlândia, desses países nórdicos? Você Que sabe? são assim... Mas eles são... Mas se eles Eles facilitam o empreendimento, eles diminuem o imposto do empresário. De onde que vem esse tanto de arrecadamento de imposto e que o povo vive bem assim? Porque quando o imposto, é igual ela falou, quando o imposto é bem aplicado, as pessoas não se importam de pagar um imposto caro. Não, eu não me importaria de continuar pagando o imposto que a gente paga se eu tivesse uma rua decente pra andar. Ou se você tiver Minimamente, transporte, né? Exemplo, você Minimamente. vai pro outro lado da cidade, você não precisa pegar o seu carro, pagar a sua gasolina. Você pega o transporte público, que é bom, não vai ser não é um Eu não transporte teria moto se tivesse porcaria, ônibus sim, transporte. exatamente, entendeu? Então, assim, saúde, você não precisa se preocupar. A gente aqui se preocupa, se a gente ficar doente e precisar de uma UTI... Não, se você precisar de um soro de vitamina B, vitamina C e complexo B, você não tem. Ó, Exatamente, um você exemplo... tem que pagar, você tem que tirar do seu bolso. Um exemplo, outra Entendeu? coisa, eu preciso de psiquiatra Escola. em função de TDAH, né? Sim. Se eu tiver que ir ao psiquiatra, eu tenho que desembolsar, porque Não, mas o meu R$600, plano né? É triste. Tá de Imagina. 500 a 600 reais uma consulta com o psiquiatra aqui. Então, por exemplo... Mais a medicação, né? Que também não é baratinha, né? Não é. Aí se precisar de psicologia, então... Educação Meu é outra Deus. coisa que, gente, não é investido e seria uma das coisas, eu acho que mais importante a se investir. Tanto é que Na educação, né? Não, porque é a base, né? A Olha. gente sabe que o país tá do jeito que tá porque não tem base, né? Coitado, o homem aqui assim. Não, é que eu vou... Pela primeira vez nesse podcast,
Esse menino tá calado. Não, eu tô só escutando. Não, porque ele só fala. Assiste pra vocês verem. Ele nem respira. Hein, mas ó, deixa eu explicar pra vocês o negócio da Finlândia ou dos países nórdicos e tal. Os caras pagam imposto caro. Né? E aqui no Brasil, o que que acontece? Acontece a corrupção, acontece que o dinheiro é determinado para outras áreas que não tem nada a ver e que não vai ajudar os empresários. Já nesses países mais desenvolvidos que têm um mercado mais aberto, eles precisam ter infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura é o seguinte, em vez do governo... Capacidade de receber. Em vez do governo investir, sei lá, dar aquele dinheiro para o fundo eleitoral, o governo investisse em estruturas rodoviárias para facilitar o transporte de soja, por exemplo. Aí isso ia gerar uma exportação, isso ia diminuir o custo de frete para as pessoas pagarem, isso diminuiria o valor no final do produto. O transporte seria mais eficaz. Hoje o transporte é como? O pessoal tem que jogar numa carreta e passar numas ruas, na rodovia, buraco, toda né? cagada, aí o cara tem que pagar. 15 horas pra Quando o passar caminhão num não trecho quebra, de... não, Sim, né? Então, e pra fazer um trecho pequeno demora demais, né? Eu tava até pensando essa semana nisso, nessa questão do brasileiro, né? Eu vou falar do brasileiro em geral. Você tá conseguindo ouvir ela direito? Você tá me Uhum. ouvindo? Ah, Tá, né? beleza, não. Então. Eu só acho chega um que pouquinho mais perto. o brasileiro, ele é Aí. tão egoísta, mas tão egoísta, que ele não sabe usar o egoísmo de uma forma positiva, né? Porque, na verdade, quando eu, por exemplo, decido limpar a minha rua, eu tô sendo egoísta. É um egoísmo positivo, no sentido de que, se a rua tá limpa, isso é um benefício para mim, Aham. né? Ah, Se sim, eu aham. invisto que o meu trabalhador vá ter um curso para atender bem um cliente, ou dou estrutura, educação, na verdade, isso vai reverter em benefício para mim, porque na hora que eu contratar alguém, eu vou contratar pessoas que sabem lidar com a situação. Só que o brasileiro, ele pensa tanto em si, que ele não pensa nesse egoísmo comunitário, vamos Sim. dizer assim. É tipo, não vou colocar dinheiro na rua limpa. Eu não vou investir porque é para mim o dinheiro. Só que no futuro, isso acaba tirando dele, né? Aham. Porque eu não investi nas pessoas, então eu não tenho quem contratar que esteja Sim. preparado. Eu não Sim. tenho... Aham. Eu vou pegar meu carro, eu vou andar numa rua esburacada porque eu achei muito caro, eu reclamei, ou sei lá o quê. Eu tô Não, eu tô ignorando entendendo. questão de corrupção, tá? Eu tô Não, tô falando entendendo, tô entendendo. Raciocínio. em Então. linhas gerais. Tô entendendo, aham. Reclama tanto que é tanto pra si que às vezes esquece que quando você investe no bem-estar do outro, isso futuramente reverte num Sim. benefício pra você. Sim. Exemplo assim, quando a gente investe na Kate, entre aspas, vou falar a Kate, Claro, nossa funcionária, quando ela tá bem com a gente, ela deixa de pegar atestado, ela trabalha mais Sim. feliz, ela rende mais, ela, né, a exemplo, agora a gente está fazendo um curso de Libras e a gente perguntou para ela, você quer fazer? A gente paga, mas aí você tem que se comprometer e fazer fora do horário, né, que a gente tem 2 vezes por semana, a gente faz a Libras e ela tá fazendo junto com a gente. Ela aceitou tranquilamente, porque ela entende que isso é um benefício para ela, né? Então, Só que assim, acaba revertendo pra gente Claro, também, porque né? na hora do atendimento, né, quando você entra uma pessoa surdo-muda lá que precisa, a gente Sim. sabe atender. Então, Sim. E se ela conseguir olhar por essa visão também, tá me oferecendo no meu trabalho, mas eu vou ganhar com isso. se um Né? dia ela eu vai crescer entender isso e eu for também. pra outro lugar, eu vou poder usar Sim, isso também, porque sim, ela não com vai usar só com a certeza. gente, ela pode crescer pra um outro lugar, mas Sim. ela, né? Então, aí cada um entender assim, né? A empresa, eu tô investindo nela pra ter um retorno dela, e a empresa tá investindo em mim, e eu vou ter um retorno com isso, Sim. né? A sua pergunta que você tinha preparado. Não, é porque eu ia perguntar sobre como que é lidar com a concorrência do online. Ah, tá. Pera aí, então. Deixa eu só para encerrar esse assunto que elas estavam conversando aqui, Tá. sobre isso que você contextualizou aí. A gente viu uma frase esses dias que o cara falava assim: o salário que você ganha... Vai E- conseguir falar direitinho? Acho que sim. O Vou salário que, achar aqui. o salário que você... Help. O salário que você ganha é aquilo que você... E é aquele salário que você deseja ganhar. Aqui, ó. A diferença entre o que você ganha e o que você deveria ganhar é exatamente o valor que você paga para aprender. Ou seja, se você ganha, sei lá, 3 mil reais, mas o seu sonho, você acha que no seu trabalho você trabalha muito e você tinha que ganhar 10 mil reais. Então dá uma diferença de 7 mil reais. A pessoa tem que investir nesses 7 mil reais nela para ela poder Alcançar o que chegar ela naqueles quer. 10 mil reais. Então, Eu postei uma coisa é sobre mais ou menos isso que você falou. As pessoas não estão aptas a gastar dinheiro nem com elas mesmo para que no futuro elas ganhem mais Elas não dinheiro. sabem investir nelas, né? Interessante isso. Porque, tipo assim, eu mereço ganhar 10 mil, mas eu não tô fazendo nada.
por isso. Exatamente. Nenhum tipo de investimento, né? E a gente vê isso no profissional. Eu tenho amigas que são empresárias, né? Que tem empresa de moda, de outras coisas também, da dificuldade de conseguir um profissional porque ele quer, porque Isso que quer eu ia ganhar falar. mais. Isso que eu Só ia que ele falar. não faz ele não se esforça o mínimo. Gente, Assim, se, sabe, se a pra- pessoa parar pra- pra pensar, a gente tem muito funcionário medíocre, Sim. só mediano. Sim. Cara, se ele se esforçar um pouquinho mais, nossa, todo mundo vai querer ter, ele não Sim. vai deixar de ter emprego. Sim. Ele vai, inclusive, receber propostas Exatamente. de empregos Sim, melhores. e ele vai poder né? escolher. Ele tem que né? Ele vai entender poder que ele tem que escolher. ser melhor. Ele não tem que ser a média. Aham. Né? É porque o povo fica, mas eu vou ficar trabalhando pra dar dinheiro pros outros. Mas, gente, se você não tem... Tem gente que não tem perfil Pra ser empreendedor. pra empreender. Então, você vai ter que trabalhar pro outro. Então, faz bem feito que você nunca vai ficar sem trabalho. Você sabe que na palavra empreendedorismo, hoje existem estudos que eles chamam de empreendedorismo não só a pessoa que tem um negócio. Dentro da área de empreendedorismo, você tem pessoas que são consideradas empreendedoras também. Também são empreendedores. Só que eles são empreendedores para uma empresa. Uhum. Então, você pode ser um profissional empreendedor, por exemplo. Sim. Dentro da minha empresa, eu cresço, a empresa cresce comigo, eu empreendo dentro da Aham. empresa. Quer dizer, mesmo você sendo uma pessoa que não tem perfil para abrir seu próprio negócio, você pode criar ou trabalhar para ter um perfil para ser um empreendedor dentro da sua empresa. Sim. Se essa pessoa que tem esse perfil, que é o que trabalha lá pra você, se ela abrir uma empresa pra ela, talvez ela não vá pra frente. Porque ela... Ela precisa de uma infraestrutura Isso, pronta para ela enxergar, ela isso, pra enxerga o conseguir. problema. É. Isso, exatamente. Então, assim, e a dificuldade de conseguir gente pra trabalhar, né? Gente, toda semana eu vejo 2, 3, 4 lugares oferecendo, temos vaga. E não tem gente pra trabalhar. Qualificada. Porque o povo quer trabalhar, quer ganhar, na verdade, quer trabalhar pouco, ganhar bem, mas não quer fazer o investimento necessário para ganhar o que quer ganhar, Complicado. né? Aí é complicadíssimo. Encerramos esse assunto. Vamos entrar na concorrência Tô agora? achando que vai ter que ter parte 2 disso aqui. Nada, ainda tem muito tempo ainda. Relaxado. A gente queria já fazer a pergunta. Você quer fazer a pergunta? Não, eu queria saber assim, como que... Porque vocês entraram no negócio físico que já tinha um negócio online. A Americana, esses trem aí, tudo vende livro. A Amazon. Todo mundo vende livro. Como que é? Foi Ó, tá assim, proibido não, falar, eu vou vender o físico, vou competir com o online, vou competir com outras livrarias. E como Tá. que é isso Antes assim? de entrar nesse assunto da competição, eu quero falar uma coisa. Eu tenho a mente, a Carmen também tem, de que a gente tem que formar leitores aqui no Brasil. Uhum. Se o brasileiro entendesse a importância da leitura, ele não estava lendo tão pouco quanto ele lê. Sim. Se você pegar todos esses grandes aí... É engraçado que eles admiram o Steve Jobs, mas eles não entendem que o Steve Jobs tem uma pilha de livros, tinha uma pilha de Se ele livros. na leu beira da mais de cama. 700 livros, que ele entendeu uma loucura de Sim, livros. aham. Então, as pessoas não entendem isso. Então, assim, quando a gente pensa numa pessoa, ela comprou um livro na Amazon, ok, ela tá lendo pelo menos isso. Tá, Que bom. aham, Tá, então, eu já vou aham. partir dessa parte. A gente Então, quer formar leitores. tá, uhum. Então, né, Beleza, a partir daí uhum. não vem. Agora, a questão da concorrência... Infelizmente, eu não sei o que acontece. Eu até falei antes, eu acho que é bruxaria, não sei. Brincando aqui. Eles fazem eles oferecem um produto por um preço que a gente não entende. Porque o preço que eles oferecem é o preço que a gente paga para nossa Sim, editora. Então, aham. eu não consigo entender o que acontece. Por que acontece isso? O Arthur Aham. falou que ia me explicar. Ele É, vai ter que- vai explicar. Aham. Porque, assim, realmente parece ser uma concorrência injusta. Injusta, né? Assim. Sim. Eu sei que eles não têm o físico, mas eles têm que ter um lugar. Como é que é? Eles têm um estoque, eles vendem atrelado à também queria empresa? entender isso. Como que é? Porque, assim, eles reduzem muito. A gente sabe que o online, de estrutura física, ele é mais barato, né? Porque às vezes você não precisa de uma estrutura física para ter um negócio. produto No online. físico é físico, né? E, assim, frete... Tem vezes que você nem paga frete. Exato. Então, assim, eu fico imaginando como que é uma empresa física concorrer com empresas online grandes que diminuem tanto, assim, o valor do produto, sabe? Porque é questão de sobrevivência. Eu sei que você quer que todo mundo leia, mas todo mundo precisa sobreviver, né? E é difícil, assim, Ninguém tá porque empreendendo porque só tem o sonho que todo mundo a leia. gente já passou quer... por todas as fases retorno. ali. De chegar cliente e falar assim, mas lá é mais barato. Aí a gente passa pelas várias fases. A primeira a gente fala assim, ok, o que eu vou fazer? A segunda a gente fala assim, ok, vai entender, vai comprar lá então. Sabe, a gente passa por todas as Sim, fases dentro aham. da gente. A gente se controla. Mas assim, a gente tenta oferecer o mais justo de acordo com o que Possível, a gente né? tem. Uhum. Do que a gente tem.
E, infelizmente, eu não sei. Porque, assim... A vantagem de ter a livraria é que a pessoa já sai com o livro ali na hora, né? Não tem que esperar. E eu não sei as pessoas, porque eu sou do papel. Eu também, não adianta. Não leio quase nada Não aqui. consigo. Não adianta. Assim, eu pego pra ler, vamos dizer assim, no PDF, quando eu vou ler de novo, parece que eu tenho que voltar tudo de novo pra eu entender, porque parece que não entrou. Sim. Infelizmente, eu passo isso. E outra, como é lindo você ter uma estante cheia de livros em casa. Sim, Nossa, é lindo. É lindo, né? Você tem orgulho de ter aquilo. Sim, Mas Ai, até eu esqueci o que eu ia falar. Enquanto você lembra aí, eu vou explicar pra vocês como é que funciona o negócio da Amazon. Desde o começo da Amazon, o Jeff Bezos adotou a política de... É dele. Ele adotou a política de que ele queria conquistar as pessoas. E ele assumiu o prejuízo disso. Por exemplo, para ele conquistar as pessoas, ele teve que vender mais barato. Durante muito tempo, ele ficou com seu caixa negativo. Ele tinha um caixa e ele bancava... Ele custeava essa diferença de livro. Que chegou a um tempo que hoje as pessoas automaticamente, o marketing que ele criou em relação de que é mais barato, automaticamente se criou-se que na Amazon sempre é mais barato. E aumenta a demanda, né? E aí o que acontece? Até hoje ele aceita ter prejuízo nos livros, que é uma das coisas que não faz parte da renda. Por exemplo, se você for olhar lá um relatório das ações da Amazon, questões de livros não faz tanta parte do seu contexto. É por isso, então. Aí o que acontece? Um videogame, uma outra coisa, uma televisão, ele consegue ratear essa diferença nos outros produtos. E aí tem os outros e outra. O livro é como se fosse uma vitrine para ele. A pessoa vai lá comprar, tá mais barato, e aí tem gente que só consome livro. Vai comprando livro, lá sempre tá mais barato, e se cria no contexto de que na Amazon sempre é mais barato. Então ele não começa a cotar mais as coisas, vai comprar qualquer coisa, um action figure, vai comprar uma televisão, vai comprar uma câmera, ele já vai direto na Amazon. E aí tem a questão do frete grátis, que isso também estimula, porque você vai olhar no Submarino, na Americanas, todos têm frete. Ainda mais pra Rondônia, né? Ainda mais pra Rondônia. Aí o que acontece? O cara traz as pessoas para dentro do serviço dele, é um serviço bom, ele tomando prejuízo, ele ainda tem outros serviços, como por exemplo o Amazon Prime, ele tem o Prime Premium, que lá em São Paulo funciona, que aí o cara paga R$10 e entrega em 24 horas, ele tem a assistência de Amazon, que é como se fosse o Google Drive, tem o próprio da Amazon e é muito usado lá entrega fora. Do filme. Tem um monte de coisa, tem entrega de filme, cara, tem muita coisa. A plataforma do filme, não é? Da Amazon. Amazon Prime. Uhum. Aí, eu tô falando... Você tá falando aí, e você já falou do negócio do filme, e eu tô falando. Ah, tá. Não, o que eu falei, outra coisa que eu não sei se você entendeu, é que eles têm um negócio tipo do Google Drive, né? Entendi. Que tem da Amazon, só não lembro o nome, mas muita gente usa e diz que é melhor que o Google. E aí eles trazem esse tipo de concorrência, onde eles conseguem captar muito cliente, com essa questão de tudo mais barato. E isso ele não criou tipo do dia para a noite, ele criou durante uma década. Ele passou quase 10 anos com caixa negativo, tomando prejuízo, desde a sua criação. Até porque a gente não ouvia falar muito da Amazon. Ai. Veio, é meio recente a gente... Não, a Amazon cresceu assim, exponencial, em pouco tempo. E aí o que aconteceu? Ele criou-se um vínculo de que lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que a Amazon era o melhor lugar para se comprar, porque tinha entrega rápida, lá ele se propôs a ter essa entrega rápido, e a questões de preço ele era o menor, só que ele assumiu o prejuízo. Só que aí ele criou essa cultura de que a Amazon é mais barato. Mas tem que ter muito dinheiro pra assumir o prejuízo, assim, né? Isso é verdade. Pra você entrar, você já tem que estar com Tem que estar com muito Então, dinheiro. mas- Ele já tinha, né? Então, não é questão dele já muito... tinha. Ele tinha um valor, e aí ele chama uma pessoa que tem muito dinheiro e ele Mas esse não é um explica... cara que é super, hiper, mega rico? Não, mas Não? peraí. Ele é o mais rico hoje, atualmente, um dos mais ricos do mundo. Eu acho que ele é o mais rico do mundo. Só que ele é hoje o mais rico do mundo por conta das suas ações, que estão muito valorizadas. Aí o capital dele é multiplicado em cima das ações. Mas quando ele começou, ele provavelmente tinha um caixa, não tão grande, mas aí ele chamou fulano. Ele falou, tô com uma ideia assim, assim, assado, você quer investir na minha ideia? E aí o cara investe, aí começa a dar certo, aí chama outros investidores, e aí começa a captar rodadas, igual o Nubank.
O Nubank teve várias rodadas que ele vai captando dinheiro para poder manter a mesma estratégia da Amazon. Porque hoje, se você pegar o Nubank, ele dá prejuízo. Ele só dá prejuízo, ele não tem lucro. Só que ele tem uma base de cliente. Quando eles forem vender essa base de cliente, é muito importante para outra pessoa que vai comprar tipo um outro banco, enfim. Tem uma base de cliente muito grande. E é isso que eles queriam. Eles queriam base de clientes. Eles não queriam ganhar agora. E eles querem clientes fiéis, né? Porque, por exemplo, o Arthur pediu o livro ali. Foi na Amazon, não foi que você pediu? Eu acho que sim. Que aí, é o que veio atrasou, não sei o que. Não, é o que veio dois. Um fight aqui. Não, eu já expliquei pra ela, que ela falou do Napoleão. Não, é que acontece. Ele pediu atrasou a entrega. Aí ele simplesmente reclamou. Eles não perdem o cliente por nada. Mandaram outro livro. Entendeu? Dois, sim, aí ele tá com 2 livros. Teria lojas, né? Acho que teria pessoas que fariam assim, tem que esperar chegar. Compra outro. Eles fidelizam o cliente, então ele não pensa 2 vezes em comprar lá de novo. Do mesmo jeito do Nubank. Problema, o Nubank, ele facilita para as pessoas, né? Então, por mais que eles estejam no prejuízo, os clientes são muito fiéis, né? Não vão sair dali. Agora, uma questão que eu falou da gente ter leitores, na verdade, o que a gente percebe que as pessoas que mais compram na loja, que são públicos, eles não têm muito essa coisa de eu compro só aqui. Eles são aquele tipo de pessoa assim, ele compra na Amazon, ele compra na Americana, ele compra no Sebo, ele compra com a gente, ele faz uma troca de livros com um amigo. Quem é leitor mesmo, na verdade, se a gente for, a partir do momento que a pessoa é leitora, ela não vai se importar muito de onde ela adquire o livro, né? Hoje eu vim comprar um livro na Nobel, geralmente o leitor, ele entra na Nobel, não é bem assim... Algumas vezes vem especificamente então, vocês sabem quando é uma pessoa leitora? Sim. Às vezes ele vem assim, não, eu vim comprar um livro. E não, eu só tô olhando. Aí ele vai olhando e compra um. E compra um. E aí, geralmente, essa pessoa, ela fala, porque eu comprei um outro. Esse aqui eu já comprei na Amazon. Ou esse aqui eu já comprei na Americana. Ou esse aqui eu comprei usado não sei aonde. E aí, ele entra na loja e fala, não, mas eu vim procurar um agora, um outro aqui. Então, assim, quem é leitor de verdade... Ele não tem muito um lugar... Uma fidelidade com alguém, né? Com alguma loja. Tem no sentido assim, por exemplo... que a gente aqui só temos nós de livraria, né? Talvez se tivesse outras, eu ainda acho que nós teríamos na frente, porque... Modéstia... Não, e uma coisa assim que a gente... Não, o atendimento é muito bom mesmo. Isso que eu ia falar, uma das propagandas nossas e que eu sempre falo, a nossa prioridade lá é o atendimento ao cliente. Sim. Então, assim, isso é uma das coisas que eu mais trabalhei nas meninas, é tipo assim, não interessa o que for, você larga o que você estiver fazendo, o cliente é prioridade. Sim. Então, você vai atender ele como rei, rainha, e assim vai. Tanto é que a gente estudou junto o livro ali dentro, nós, a equipe, a gente estudou aquele jeito Disney de encantar o cliente, porque é um livro maravilhoso que fala sobre atendimento e é realmente de deixar o cliente, né, de encantar o cliente. E é isso que a gente tenta ao máximo. Claro que com a pandemia a gente meio que sobrecarregou, a gente deu... Eu senti uma queda, espero que não, espero que o cliente não tenha sentido. Mas eu falei, a gente não pode perder isso. Sim. Porque a gente até hoje... E é o diferencial de vocês. É o diferencial. Porque mesmo a Amazon tendo toda essa estrutura e tal, é mais fácil você fidelizar localmente a pessoa ali. A gente tem porque tato, né? Porque se você... Mesmo que seja diferença pouca, tipo 5, 10 reais... Pelo simples fato da pessoa atender bem, você ter uma conexão, as pessoas acabam pagando, entendeu? Sim. Eu falo como consumidora. Pode falar. E assim, a gente, essa semana passada mesmo, a gente recebeu um elogio de um cliente nosso no WhatsApp. Ele falou assim, nossa, eu estou maravilhado com o atendimento de vocês. Virei cliente por causa do atendimento. Eu acho que foi até a Carmen, né? Porque a Carmen, ela conversa. Maravilhosa, Sim. Ou foi a Carmen ou foi a Kate, mas não fui eu porque eu não estava na loja no dia. Mas porque a gente tenta isso. Agora, outra coisa, falando em relação a comprar o livro, às vezes, online, o que acontece? A gente já teve clientes que voltou porque o livro estava todo em branco. E é uma coisa que você comprando online, você não consegue ver o livro. Livro com carpa invertida, livro faltando página, livro com as páginas do meio todas coladas para dentro. Tá e aí, para trocar. Dá mais transtorno você ir lá no correio do que você chegar na empresa e falar, troca para mim. Porque ali né? Sim. Não, mas o Arthur gosta muito de comprar online. Eu não gosto. Eu não gosto porque se eu tiver que resolver, eu vou ter que esperar 20, 30 dias para levar. Não sei quantos dias para devolver. Aquilo me dá uma aflição. Não gosto. Então, tem gente que é como eu.
entendeu? mais imediatista, Isso. né? Aí outra coisa, como consumidora, o bom atendimento me ganha. Eu posso ter amado uma roupa de uma loja, se a menina me tratou com desdém, se ela não me tratou como eu acho que eu deveria ter sido tratada, o Eu não mínimo, volto eu tô falando do mínimo do respeito e da educação de uma pessoa que está trabalhando como vendedora. Claro. Né? Eu não volto, eu não compro e eu pago R$100 mais caro em outro lugar, mas não volto lá mais. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que aprender, o respeito ao ser humano. Sim, né? é o Não mínimo. importa quem entra na sua loja. A gente já teve mendigo entrando na nossa loja. Sim, a gente atende do mesmo jeito. A regra para os nossos funcionários é: não importa se é um mendigo ou se é a Rainha Elizabeth. Sim. Entrou na loja, você vai. Sim. Não importa se vai levar, se não vai A gente já levar. teve até bebum uma vez. Chegou todo sujo lá. Né? Não importa, a gente não quer saber. A gente não quer saber da história daquela pessoa. Aquela pessoa é um ser humano, ela está interessada em livros. Senão ela não entraria? Senão ela não entraria. E assim, pode ser que ela não leve, não importa. Você vai tratar com a mesma dignidade que qualquer pessoa. Quando ela tiver ação, ela pode comprar, né? Exatamente. Ué, mas às vezes, esse bom atendimento, pra quem não é leitor, quem não tem o hábito da leitura, às vezes acende, sabe? A paixão que vocês têm pela leitura, vocês passam isso quando vocês estão atendendo, às vezes é o estalar do dedo pra pessoa falar assim, nossa, vou comprar um livro pra ler, porque ela falou tanto do livro. Eu até Mas peço é desculpa isso, se sabe? tiver Você algum acaba- cliente nosso aí que foi mal atendido. Por favor, venha falar comigo, eu peço desculpa. Dá o feedback deles, ó. Exatamente. Não, talvez Não, pegou mas no eu dia, acho- nosso dia ruim, aí a gente pede desculpa. Mas eu acho difícil que isso tenha acontecido. Como que funciona a questão do livro de vocês em relação às escolas? Por exemplo, vocês têm algum tipo de parceria com as escolas? Um professor quer fazer, sei lá, uma redação com aqueles alunos, vai ser um trabalho do semestre, enfim. E vai ter tal livros que esse livro encontra lá na livraria de vocês. Vocês têm algum tipo de parceria assim com as Mas eu acho que a escolas, escola não faculdades? pode fazer isso, meu bem. Pode. Porque Pode. Na verdade, eu acho que a biblioteca da escola tinha que oferecer, não tinha? Não, mas a biblioteca da escola não, Tem, às vezes tem, mas na não quantidade tem, não não tem, rola. A gente já teve uma parceria, mas assim, não deu muito certo, então eu prefiro nem tocar muito no assunto. Mas sim. assim, geralmente a gente tenta saber quais são os livros que a escola vai oferecer e a gente já tem esse livro à pronta entrega ali. Ah, sim. Só que o problema é que tem alguns livros que algumas escolas pedem, que eles são difíceis de conseguir. Geralmente demora muito para a gente conseguir e um valor altíssimo. Tem uma editora que ela é muito cara. E aí, às vezes, eles não querem. compensa, Aham. Às vezes não vale a pena. Assim. E existe uma questão até de programação também. Às vezes, assim, por exemplo, vai começar no primeiro bimestre. Então, vai ser pedido, sei lá, 3 de março o professor vai pedir o livro, por exemplo, né? A gente não está sabendo. O aluno deixa para comprar na semana do 3 de março, né? E aí, às vezes, o livro não está lá por causa disso. Porque a gente não foi informado, porque a escola não passou a lista, a gente entrou em contato com a escola, não passou a lista. O aluno, ele não tem essa noção do prazo. A gente vê isso em tudo, né? A gente vê... O brasileiro é assim. Deixa Aluno, tudo pra e cima aluno da é aluno hora. em qualquer... Pode ter 50 anos, vai ser o mesmo aluno, né? Vai deixar pra cima da hora. Professor, quando vira aluno, Sim, Acaba. deixa pra cima da hora. Gente, a gente sempre vai acabar voltando em política, que não vai ter jeito. Mas assim, eu falo assim, é aquela ideia. Se você tem uma estrada que comporta hoje 20 carros, nós temos uma estrutura que é assim, vou alargar a estrada e tá passando 40, vou alargar a estrada para passar 40. Quando, na verdade, a gente deveria pensar, eu vou alargar a estrada para passar 100. Por quê? Porque os 40, se já tá passando 40, não adianta ter uma estrada para passar os 40. Na verdade, tem que pensar que durante 20 anos vai começar a passar mais carros e a estrada já vai estar com a estrutura para passar esses carros a mais, né? E aí, daqui 100 anos, a próxima geração se preocupa com o problema da estrada, né? Sim. E eu acho que isso a gente sente em tudo. No estudo, na leitura, nos concursos. Não existe uma coisa assim, tipo, daqui 6 meses eu vou ter um concurso XYZ, então eu já vou atrás dos livros que estão sendo pedidos. Geralmente, no mês em que vai acontecer o concurso, as pessoas vêm relembrar e vêm buscar. E aí, às vezes, a gente não tem, porque a gente não sabe tudo que é concurso que vai acontecer, né? Sim. Por mais que a gente se esforce, às vezes passa alguma coisa batida, né? Sim, Então, às vezes acaba acontecendo isso. Sim. Mas
Esse planejamento é mais difícil de fazer também, né? A gente tem que lidar, tá tudo certo. A gente lida e vai embora, né? Faz parte da vida. Cada pessoa tem sua estrutura. Mas vocês chegam a procurar as escolas nos começos Não, porque ela já teve problema com tipo assim, só dizer, olha, a livraria está à disposição. Que ainda continuam com parceria com a gente, que deu certo. Foi um caso que a gente teve que não deu certo, mas tem outras escolas que estão trabalhando conosco também, né? Que são os livros. E assim, o legal é quando a escola procura a gente, que nem aconteceu com uma escola, procura a gente e fala assim, ó, a gente queria esse livro, tem como? Daí a gente fala assim, olha, esse aqui é muito difícil pedir, mas pede esse, que esse aqui a gente consegue bem facinho, a gente vai ter ele rapidinho aqui. Entendeu? Quando tem esse diálogo, se torna mais fácil. Né? Então, aí facilita mesmo, né? Qual que é o pensamento da Nobel no longo prazo? Tipo, o que vocês querem para a Nobel daqui 5 anos, 10 anos? Vocês já pensaram nisso? Tipo, a gente quer abrir, sei lá, igual a menina da Cacau Show, que tem a Cacau Show ali no shopping e que tem lá no centro. Vocês já pensaram, tipo, em alguma possibilidade no futuro? Procurar... Vocês mesmos podem, tipo, expandir a franquia, né? Aqui, vocês mesmos. Podemos. Se a gente, por exemplo, se alguém quiser abrir uma franquia na região, a franquia ela vai entrar em contato com a gente primeiro. Sim. Né? Porque vai perguntar vocês são a prioridade, né? Somos, porque a gente está aqui. Se a gente fala, não, a gente não quer, eles vão passar a franquia para outra pessoa, né? Então, por exemplo, a franquia ela vai ter uma regra. Não, mas já tem uma Nobel com tantos mil habitantes em Cacoal. Não vamos abrir uma franquia uma outra com o mesmo nome em Cacoal. Não vai dar... As duas vão falir. Sim. Né? Não tem condições. Nós já pensamos. E qual que é se puder compartilhar aí. Com cuidado, né? Por causa dos povos invejosos. A gente tem que ter cuidado quando a gente expõe os sonhos da gente. Assim. Não, mas o sucesso vai vir independente de olho gordo ou ruim, porque é o trabalho de vocês que é o diferencial. Tipo, em forma de administração, vendas, as pessoas, por ser vocês, igual vocês têm um funcionário, igual a Kate lá, que é uma boa funcionária. Então é isso que vai levar vocês um passo maior lá no futuro. Sim. A gente está estudando, na verdade, possibilidades para expansão. Porque assim, a gente não vai ser hipócrita e falar, nossa, a livraria física ela vai durar eternamente. Não. A gente tem essa noção. Que o mundo... E não é questão de ser saudosista ou de querer brigar e manter uma coisa. É questão de entender que o mundo muda. Nossa, e a pandemia acelerou. Acelerou. Muitas coisas. Então, não adianta a gente ficar falando, não, vamos continuar vendendo eternamente. Não, a gente vai ter que se adaptar a isso. Porque, assim, a questão é o seguinte. Eu e você, exemplo, a gente não consegue ler no digital. Mas aquele bebê já está nascendo no digital. Não, as crianças, elas... Já são todas digitais. É diferente. Que vai ser a população que vai consumir, né? Então, assim, a gente tem noção disso e a gente não é aquela pessoa, por mais que a gente ame a livraria, a gente tem noção que dá pra gente falar, vamos agarrar e vamos daqui 100 anos continuar com a livraria. Não vai dar. Aí é dar um tiro no pé. Eu acho que é dar um tiro no pé, né? Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar num consenso. A gente sabe que a gente vai caminhar com a livraria para algum lugar. Vai ter que fazer a metamorfose da borboleta, mas... a gente ainda não está muito claro. Estamos estudando mercados, estamos entendendo o que livrarias têm feito. Às vezes a gente se manda link. Olha o que essa livraria fez. Olha o que isso aqui está fazendo. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente sempre quis fazer, que nunca conseguimos financeiramente nesse momento, foi colocar um café. A gente quer colocar um café dentro da livraria. Um dia. Logo, sei lá. Um café, aquele café expresso, como que é? Um cafezinho pra você poder sentar. Tomar um chocolate quente. Um lugar aconchegante com mesas, onde você pode pegar o livro, tomar o seu café, ler ao mesmo tempo. Mas ali vocês não tem um espaço. Tem um espaço pra isso? Dava pra fazer ali? Ali não, a gente teria que ampliar o espaço. Né? O Talvez espaço até ir pra outro lugar ali de onde a gente está, né? Porque... Vocês já pensaram em hoje não trabalhar com a franquia e ser só vocês? Eu pensei nisso também. Eu já pensei sim, porém a gente tem um contrato. O benefício de você não trabalhar com a franquia? Você já pesquisou, tipo, por exemplo, se eu não quero mais a franquia, eu trabalho com... Cumpriu o contrato, tudo certinho. Isso, cumpriu o contrato, agora você não tem opção mais você não precisa ficar mais à deriva à franquia. Tem a diferença de custo de compra, alguma coisa assim? Por exemplo... Eu acho que quando a gente tem um acesso... quando a gente tem, vamos dizer, a nossa... Uma livraria bandeira branca, vamos dizer assim...
Bandeira branca é sem franquia. Sem franquia. Tá. Eu acho que o acesso à negociação com as editoras se tornam mais fáceis. Então, vamos dizer assim, porque hoje a gente negocia com a editora, porém, tem alguns contratos com a própria franquia que a gente não sabe. A gente tem que pedir liberação da franquia, às vezes, para comprar algo, porque eles não têm o contrato. A gente só pode comprar com editoras homologadas. Comprar, não. A gente tem consignado. Graças a Deus, a gente tem boa parte dos livros consignados. Então, a gente só pode pegar os consignados das editoras que são homologadas por eles. Se não é, a gente tem que pedir autorização e aí é compra, tem que ser compra. Exemplo, a gente está trabalhando com a Geográfica. A Geográfica é aquela das Bíblias Anotes, né? A gente tem lá. Só que ela é compra e foi uma das editoras que a gente pediu autorização para trabalhar. E graças a Deus foi um tiro certo, que está dando muito certo. Assim, tem a editora Geográfica está dando muito certo lá dentro com a gente. Falando em tiro certo, isso é importante também lembrar para quem quer empreender. Gente, quando você cria uma empresa, você dá muito tiro errado. Dá mesmo. Né? Até aprender, né? Tudo. Até assim. aprender. A gente já tentou vários produtos, às vezes, que a gente fala, nossa, isso aqui vai dar super certo. Talvez falte um pouco nesse aspecto de organização da nossa parte, de entender um pouco melhor o mercado, sei lá. Mas, assim, você tem certeza, assim... Que vai dar bom. Vai dar. E aí você investe e fala... Não deu. Não deu certo, sabe? E aí você fala, ok, não deu. Então, por exemplo, quando a gente falou, vamos investir nas Bíblias, vamos investir na Geográfica, cara, foi ela, inclusive, que trouxe. Deu muito certo. Então, talvez Bíblia seja uma ideia pro futuro. Sim, não, mas é isso mesmo. Mas assim, uma coisa que eu acho legal, agora saindo um pouco do assunto, mas eu achei uma curiosidade para colocar aqui. Tem livros que em São Paulo, o pessoal das fornecedoras de São Paulo fala assim, investe nesse livro, vai vender, que tá vendendo que nem água aqui. Aí, no início, eu caía nessa. O livro aqui ficava parado. A população é muito diferente. E demora para chegar. Às vezes, o que tá batendo lá vai chegar aqui só 3, 4 meses depois. E as diferenças culturais, né? Quando bate. Porque, por exemplo, eu sou uma fã de carteirinha da Rita Lee. Eu amo ela. Sou apaixonada pela Rita Lee. Esse é o exemplo que eu ia dar. Mas assim, São Paulo, o livro da Rita Lee tava vendendo igual água. Aí ela chegou aqui... Lee, uma pilha, assim, ó, de livros. Pilha. Em cima da mesa lá, né? A gente, nossa, né? Rita Lee. E eu que sou fã, imagina, Rita Lee, né? Devolvemos tudo. Se vendemos 2, acho que foi muito. Então assim... E não é porque ela não é... Não, mas é porque não é nosso. O nosso público não é esse. Talvez fosse então, o livro da Aline Barros. Hoje eu já tenho mais eu aprendi isso. Então, quando o Rodrigo, que é lá da minha fornecedora, ele chega pra mim e fala, Rodrigo, manda beijo pra você, tá? Quando o Rodrigo fala assim, investe nesse livro, eu falo assim, calma aí, deixa eu analisar. Porque eu já falei pra ele falou assim, investe nesse livro que vai vender. Eu falei assim, Rodrigo, não. Desculpa, mas esse não vai vender. Eu vou pegar 5 com você de teste, mas eu tenho quase certeza que ele não vai sair assim. Aí ele, ok. Ele entende, assim. Ele, nossa, é muito parceiro mesmo. A gente se tornou amigo. Não é mais só profissional. A gente tem um profissional, mas às vezes bate a amizade. Você tá mal também. hoje, o que foi, né? A gente já tá nessa também. É porque a gente tem muita diferença cultural. O Brasil são 5... Gente, é muita diferença, né? 5 regiões. Por incrível que tudo falar, muito diferente. Uma das coisas que a gente mais vende aqui, que lá pra fora vende, que aqui não vende, lá vende, é a Vida e Consciência e Madres, que é um mais espiritismo, mais bruxaria, mais essas coisas assim. Aqui não vende. Aqui não vende muito. E depende da área dentro dessa área. Tem a área dessa área. Mas assim, não é aquela busca como é em São Paulo e em outros lugares. Sim. Mas aqui a gente vende bastante as Bíblias. É um exemplo, entendeu? Então, o que é diferente dos outros lugares, será? Eu acredito que a gente é um estado mais cristão, né? Então, coisas vinculadas ao cristianismo vai vender muito mais do que coisas vinculadas a religiões de outras matrizes, né? Não vende? Vende. Devagar, e tem assim, lentamente. A procura é menor. Por mais que a gente seja um estado cristão em que tem maioria, tem muita gente que é espírita, tem muita gente que é esotérica, sei lá, por exemplo, eu fiz um curso de astrologia uma vez, né? Não falem mal da astrologia, tá? Ela lê mapa astral. Ali, ó. Eu quero. Eu fiz um curso porque eu gosto, né? Então, quando eu vim pra cá, eu vim com a minha visão de lá. Né? Que eu conhecia muita gente vinculada nessa área da espiritualidade e tal, que minha busca é diferente da busca da minha família, né?
E a gente, isso é muito interessante, tá? Ó, exemplo aqui. Somos bem diferentes e a gente se respeita. Claro. Exatamente. Respeitar. E é crença Respeitar. totalmente oposta. A dela com a minha, Sim. totalmente oposta. Mas assim, A ela gente me se- conta as coisas dela. Ela conta as e- coisas dela pra mim. mas é isso. Ela reza por mim, eu falo, reza. Então Eu tá falo, vou orar por certo. ti. Aham. Às vezes brinco com ela, você vai pro inferno. Tá tudo certo. Eu falo, vou com os meus amigos, tá tudo certo. Vamos. Sim, mas é isso, né? Tem que respeitar a opinião do outro mesmo. E, então, assim, eu vim com essa visão pra cá, né? Ah, que a galera vai querer ler astrologia, que a galera vai querer ler sobre... Eu não sou espírita, mas vai querer ler sobre espiritismo, vai querer ler sobre Umbanda, Candomblé, Oxo, várias coisas. E a gente chegou aqui, a gente até tem uma busca, mas ela é ínfima comparado com o que tem. E eu fui uma pessoa que... Eu era a pessoa, assim, abria a editora Madras, por exemplo, que ela falou que é uma editora mais esotérica, eu teria livro, sabe? Ah, vai. Aham. De repente, hoje, quando eles entram em contato comigo, eu falo, não, eu preciso de livros de astrologia texai, bruxaria e maçonaria. Maçonaria. Acabou. Ah, Não adianta, mas eu vou te mandar um sobre metafísica da saúde, que eu adoro. Não. Não vai- legal, Não da manda. Da saúde. Se, Deve se ser a legal pessoa mesmo. quiser, ela vai pedir. Ela vai Aham. vir e vai falar comigo e eu peço para ela. aham, Porque não adianta ter o livro para ficar parado na estante, aham. né? Sim. Agora, A gente gasta com frete de vinda e depois gasta com frete De de volta. volta. Então, assim, não. Então, se a pessoa Sim. quiser, eu peço. Sim. Como que funciona esse negócio aí do livro? Que vocês compram e não sai, e aí? Não, na Eu verdade, tava falando, tem assim, consignado, eu queria até que ela explicasse. eu ia até Aham. explicar isso. Eu aham. imaginei que fosse... o consignado é assim, as editoras, elas mandam, um exemplo, 10 mil de livros consignados, eles estão lá pra gente. Todo mês a gente vendeu, vamos dizer que dos 10 mil, a gente vendeu 2 mil. Então, naquele mês, a gente faz o acerto, a gente faz uma nota de devolução simbólica para eles e aí eles emitem uma nota de venda. Ah, Então, a gente tem esses livros, vamos dizer, eles estão emprestados pra gente e a gente faz. Uma vez por ano, as editoras, elas pedem a devolução total. Aí, nessa época, a gente fica com um friozinho na barriga, porque tira tudo daquela editora. Tudo. Nossa. Então, que nem agora a gente tá com a Nobel, da grande Nobel. parte da Nobel É, foi embora. o que é livro infantil. né? Tá indo embora. Então, assim, a gente fica preocupado. A gente, agora, como é que vamos suprir a falta dessa parte na loja? O que, que nós vamos fazer? A gente pensa nessas Sim, estratégias, né? aham. Compra, dificilmente a gente faz devolução. Agora, o consignado, quando as editoras pedem, tem que aí a gente devolver. devolve tudo. Ai, Mas tá. aí é vocês que arcam com isso aí? Aí que tá, depende da editora. Depende do contrato que foi feito com as editoras. Tem Porque pra chegar pra vocês pagam o frete Sim, daí. a maioria. Tem algumas não. A Vozes a gente não... A Vozes a gente não paga. Uma editora a gente... Acho que é recorde. Tem umas também, 2 ou não. 3 que a gente não paga na vinda. Uhum. Mas daí, provavelmente, quando eles pedirem a devolução, volta. a gente paga. Uhum. E aí, a maioria das que vem, a gente paga. Porém, se eles pedirem a devolução, eles pagam. pagam. Agora, se a gente falar assim, não, a gente quer devolver, daí é por nossa Ah, conta. entendi. Aham. Quantos por cento da loja hoje é em consignado? Uns 80%? Eu não sei te Mais dizer ou menos isso, certo. 80%. Mais ou menos É, por 80%. Aí vocês pagam o que vende daí, não é? Exatamente. Isso. de acordo com o que vem. E assim, o que que é a maior saída que a gente tem? Além das bíblias, né? Que vocês falaram que sai bastante. O que mais... Hã? Napoleão Rio. Que é os de finança, né? Isso. Aham. Finanças. E aí, de E novo, tem- sempre entra a questão de Isso. público. Mas né? assim, a gente pode dizer 3 Segmentos. segmentos, isso que são, bem, que é a literatura fantástica, que pega mais os adolescentes, os jovens, ou quem gosta mais de... Né, Magia. isso, Ah, literatura sim, fantástica. A parte financeira e autoajuda, que seria Napoleão Hill, eu não vou saber os nomes dos autores. Gustavo Cerbasi. Isso, obrigada. Flávio Augusto. Ah, sim. é, Que o são Er- esses que a gente ouve falar mesmo, né? É. Negro. Opa, desliga aí pra mim. Estamos tendo uns problemas técnicos. E é meu marido ainda, só pelo toque. Atende aí, pô, não tem problema não. A pessoa, então, gente, Obrigada, desculpa. Põe ainda silencioso pra mim. Tem problema não, gente, relaxa. Isso aí acontece E mesmo. eu falei antes que eu ia colocar, eu esqueci. Hein, por que hoje... hoje tá tendo um ciclo muito grande de finanças, né? O pessoal tá vendendo muito, principalmente, por exemplo, do Thiago, sai muito lá que eu vejo, da Natália, sai bastante. Não sei se do Joel sai também, mas é gente que tá, geralmente, que tá na mídia, Sim. Procura. Que- Olha lá, olha lá. que tá na mídia, Pra- as pessoas que estão na mídia que sai mais os livros, né? Então, eu acho que é uma sacada de vocês.
procurar quem é que está na mídia. Por exemplo, YouTube, os jovens consomem muito YouTube, então as pessoas que estão lançando o livro ali em relação ao YouTube, que tem muita visualização, é uma ideia boa para trazer, né? Porque geralmente sai, as pessoas chegam lá, reconhecem, pô, o livro do fulano eu acompanho, às vezes nem acompanha, mas conhece ali o canal do cara, o cara acaba levando o livro. Você sabe que existe uma questão com relação a investir que eu acho problemática e não problemática. Por exemplo, você falou do youtuber, né? A gente tem uma geração hoje... Eu brinco que, por exemplo, esses K-pop, que não é youtuber, mas que esses youtubers que estão aí com a molecadinha é a Xuxa dessa geração, né? Sim. O Felipe Neto. A Xuxa, O Felipe Neto não digo tanto, mas o Lucas Neto, né? Ele é a Xuxa dessa geração, Sim. né? Porque assim como a gente assistia a Xuxa e tinha um monte de propaganda de boneca e não sei o quê, é a mesma coisa que acontece com essa geração. Vai assistir lá os videozinhos e tá cheio de bonequinha, de propaganda, do mesmo jeito. A diferença é que hoje se propaga muito mais rápido do que naquela época. Mas o que eu percebo, às vezes, com relação a livros, é que as pessoas que querem incentivar os filhos a ler, porque às vezes a gente tem muito público de pessoas que não são leitores, que vêm com os filhos e falam, mas eu compro o livro e ele não lê. E eu costumo perguntar, mas você lê para ele? Ou ele te vê lendo? Porque, assim, não adianta você comprar o livro e falar, toma o livro para você, se ele não tem um exemplo dentro de casa que está lendo ou que está lendo para ele. Porque a leitura ela tem uma memória afetiva, né? A leitura passa muito pela memória afetiva. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou leitora por causa da minha irmã mais velha. Porque ela devorava livros e eu, com 6, 7 anos, não sabia nem ler direito. Eu via ela lendo uns bitelão assim. Eu falava assim, meu Deus, eu quero ler isso. Não entendia como é que eu não lia livro sem figuras, mas eu queria ler. Eu falava... Tanto é que eu mal e mal aprendi a ler. Eu fui juntar palavrinha, me matava lendo. Sim. E, às vezes, o início da... Eu tenho um exemplo de uma criança que ela começou com 7, 8 anos e o pai nunca se opôs ao que ela queria ler ou brincar. Eu quero levar livro de adesivo. Comprava lá 1, 2 livros de adesivo para ela. Eu quero... E era tudo livrinho assim que, para alguns pais, isso não é leitura. Mas o pai nunca se opôs. Não. É leitura, sim. É leitura, é. Hoje, ela está com 10, 11 anos e ela começou a ler livro. Livrão. Ela entra, claro que para a idade dela, mas ela lê. E eu até falei para ela, você é meu exemplo. Porque assim, e para o pai eu falei, você nunca se opôs ao que... Porque ela lidou com o livro, ela criou uma memória afetiva tanto com é que a gente tem uns livrinhos lá na loja que são livros para bebês, que assim, não tem palavras, não tem nada. Mas só o fato do bebê estar fazendo aquele movimento de abrir, querendo ou não, é um contato com o livro. É um livro que pode não ter nada escrito, mas é um contato com o livro. É memória afetiva, então, né? assim, outra coisa até que eu queria adicionar, depois você continua só um pouquinho, às vezes o pai fala assim, mas você nem sabe ler, para que eu vou comprar o livro para você? Pô, mas e o incentivo? E a leitura da figura? Eu vou incentivar a criança a ler, eu vou ensinar. Ela vendo o livro ali, ela vai criar a vontade de querer aprender, saber o que está escrito ali e ler. E é engraçado que os pais falam assim, nossa, porque ele abre o livro, ele vê as figurinhas e conta uma história. Eu falo, então, ele está lendo. Mesmo que não seja a história das palavras, ele está lendo. Ele está lendo a figura e está criando uma história. Sim. Então, a questão é, o que é a leitura? A leitura é só a palavrinha? Também, né? A leitura ela é muito mais ampla do que isso. Eu leio uma pessoa. Né? Nossa, essa pessoa ela é arrogante, isso é uma leitura. Eu leio o desenho, eu leio a arte, né? Por exemplo, nossa, eu estou vendo aqui. Isso aqui é uma leitura cinematográfica ou até de quadrinhos, eu vou falar mais do que eu conheço, da minha leitura, da minha vivência. É uma leitura cinematográfica. Eu gosto do Hulk, já fiz uma leitura. Eu gosto do Hulk porque ele é uma mistura de sombra e luz, né? Ele tem um lado luz legal, mas também tem um lado sombra, só que ele usa o lado sombra a favor do bem. Olha só, eu tô fazendo um monte de leitura. Baseado no que você tem como... Deixa eu... Você entendeu que é assim na livraria, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Na questão do Lucas Neto, que tem lá na livraria, como ele é... Você falou aí que ele é a Xuxa da nova geração. Qual é o impacto que isso vai gerar nessas crianças, nesses jovens que procuram a leitura deles? Porque eu vejo que eles têm, tanto ele quanto o Felipe Neto, têm um acesso muito grande às pessoas.
ao público adolescente, né? E eles, eu assim, vejo eles... eles têm uma cultura muito diferente, não empreendedora, mais lacração, mais cancelamento. Você já foi dar uma olhada nas empresas do Felipe Neto? Então, mas o negócio é que ele fala isso de uma relação que para você não é válido, mas para mim é. Por exemplo, empreender é ruim, porque gera mais riqueza por cara, mas nele ele não se aplica. E, infelizmente, as pessoas que assistem eles começam a gerir aquele pensamento, aquela informação que ele passa. Mas eu acho que ele não passa isso nos livros. Com certeza deve ter, sim. Não, os livros que tinham do Felipe Neto, por exemplo, que você falou do Felipe Neto, porque o Lucas Neto é totalmente diferente do Felipe Neto, né? Eles são irmãos, mas são 2 públicos e 2 segmentos. O Lucas Neto eu realmente vejo como a Xuxa da nova geração. Os vídeos que você tanto é que os vídeos do Lucas Neto, se você assistir, já assistiram? Alguns já, eu nem perco meu tempo com isso. Mas é porque é infantil mesmo. Não, mas eu ia falar, as brincadeiras que o Lucas Neto fazem são as brincadeiras do Chaves. As de Chaves, jogar o balde de água enquanto um abaixa acerta o outro, entendeu? Então, são aquelas brincadeiras do Chaves e coisa que a gente assistia. Então, eu vejo o Lucas Neto mais assim, nessa visão. Os livros que a gente mais tinha, infantil os livros que a gente tinha do Felipe Neto, não, Felipe Neto já não. Já é outro público. Felipe Neto eram livros de curiosidades, né? Então, mas o que eu quero dizer é que isso influencia. Qual vai ser daqui a 10, 20 anos? Isso influencia na cultura da pessoa, mas eu vou fazer né? uma outra pergunta. A gente não gostava de Xuxa? Sim, a Xuxa também não tinha nada de inteligente. Eu vou abrir aspas aqui. Sim. Nada de inteligente. Vou abrir aspas no inteligente aqui, né? E a gente vê um público que cresceu com Xuxa, com Angélica, com tal, e assim, eu acho que a gente precisa lembrar que o mundo anda. É igual você falar do K-pop hoje, né? Porque essas músicas do K-pop, não sei o quê. Mas eu falo, gente, a gente ouvia Backstreet Boys, a gente ouvia a NSYNC lá dentro. Só mudou as polarizações de culturas no mundo. É isso que eu percebo, que o mundo andou, né? E aí você falou assim, como influencia. Por exemplo, essa menininha que ela vinha lá, ela comprava tudo que era coisa de figurinha. Tudo que era coisa que não tinha nada de importante. E hoje ela é uma leitora, ela foi para uma leitura mais densa, né? Então, eu acho que não importa qual é o livro, que, assim, claro, importa no sentido assim, o pai tem que olhar o que tem dentro daquele livro, né? Mas, assim, o importante é que você está criando afetividade com essa figura, né? Eu conheço isso aqui, eu sei que isso aqui é legal, que isso aqui me traz informação, mesmo que não seja uma informação... Porque a criança ainda não sabe discernir, mas ela me trouxe uma informação que seja sobre a cor vermelha. Sei lá, tô inventando alguma coisa aqui, né? É de Lohan, então... eu sei. Não, mas eu tô dando um exemplo aqui. Sim. Gente, faz de conta que esse livro aqui... Então, assim, ele tá criando uma memória afetiva com esse material, né? Daqui a você abrir a cabeça para algo que seja diferente... Para mim é um salto pequeno. Você só precisa virar uma chave, né? Porque um dia a pessoa descobre que o assunto que interessa para ele pode descobrir mais. Porque a gente, querendo ou não, a gente fica adulto e os assuntos mudam, né? Isso é natural da vida. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente é adolescente... eu vou falar da minha adolescência, não vou falar da adolescência de outras crianças. Mas na minha adolescência era... Ai, meu Deus, o Brad Pitt, porque eu vou casar com o Brad Pitt, porque o Brad Pitt... Brad Pitt, né? Sei lá. E aí você vai ficando adulto e você percebe que aquilo não é importante. É importante assim, ok, é o lazer, tô vendo o Brad Pitt, gosto dele como ator, legal. Mas não dá para eu sonhar com uma figura. Eu acho que da mesma forma que as crianças acompanham, elas... passam a ter, elas passam a ter as suas crenças e seus valores familiares firmados. Então, eu acho que nesse sentido, meu bem, o Lucas Neto, ele não vai influenciar negativamente, né? De alguma forma, ele está repassando o que a gente assistiu em Chaves, um exemplo que elas estão falando, e estimulando criatividade e leitura, né? E conforme a gente vai passando a vida mesmo, a gente vai mudando os gostos. Então,
A criança ela não vai ver para sempre aquilo e ela não vai ser induzida a um posicionamento político porque tá vendo Lucas Neto. Diferente de ver Felipe Neto, no meu ponto de vista, né? Porque ele já tem posicionamento... Agora eu sou minoria, eu sou minoria. Eu tenho a visão política diferente de todo mundo aqui, vou ficar quieta, mas eu sou minoria. Provavelmente. Eu fico bem transitando por dois pontos, pelos dois lados, que todo mundo diz que só tem dois lados, né? Eu transito muito bem também. Por isso, mas assim, eu acho que ele sim influenciaria negativamente, sendo que quando a pessoa só se propõe a ouvir um lado, né? Aí fica mais difícil ainda. Eu acho que o brasileiro, ele deveria aprender a ser crítico, não interessa quem está no governo. Exatamente. Se é Bolsonaro, você, ok, vou ver o crítico que é. Com crítico ele. Positivo, crítico negativo. A mesma coisa o Lula. Agora... Apoiar as ideias, né? Não o cara, pessoa, né? O brasileiro mistura. Mas aí... Isso. E aí, por exemplo, quem é doutrinado, né, vamos supor assim, pro lado da esquerda, vai ouvir o Felipe Neto e vai ter aquilo como verdade, sem se dar a oportunidade de ouvir o bendito do outro lado. E eu acho que isso serve para todas as coisas na vida. Essa oportunidade talvez nem pode chegar, porque saiu, não sei se vocês viram, saiu O brasileiro não busca o outro lado. Não sei se vocês viram, que acho que é recente, coisa de 1 mês, 2 meses, o STF fez um decreto lá, tipo uma lei, que eles vão decretar as verdades do STF e eles iriam eleger os youtubers, as pessoas que iriam atrás das fake news. Então, como por exemplo, as verdades só iriam ser verdades para o STF o que o Felipe Neto, que tá ali entre eles, participa de reunião, faz live, enfim... O que ele falasse e ele iria julgar, por exemplo, você tem uma opinião diferente dele, a sua opinião não importa, a sua verdade não importa, que você está espalhando fake news. Então, tipo, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o Felipe Neto não é um cara que tem muita mídia, mas ele passa muita desinformação e ainda interfere na cultura das pessoas. Como, por exemplo, empreender. Ele fala que taxar os bilionários é bom, né? Porque os bilionários têm que dividir, mas só taxa até o ponto que é perto dele. Que vai pegar nele. Que não vai pegar nele. Os bilionários acima dele, aí tem que ser taxado. Até o dele não tem que ser taxado, não. Então, tipo, são pontos assim que me fazem... pensar que a cultura que ele passa é prejudicial, tipo, para a economia, enfim. Mas ele já atinge um público diferente da criança, né? Já não é o público infantil mais. E aí eu acho que o Lucas Neto não deve ter essa pegada aí, eu acho. Política das coisas, não sei também. Mas eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Porque já tá dando uma hora aí. Falei que dava pra dar parte 2 aí. Da parte 2, queria agradecer vocês duas, Carmen e Ruber, pela presença de vocês aqui. Gostei bastante de conversar com vocês, ver o ponto de vista de empreender de vocês, como foi a estrutura da pandemia, enfim. Eu gostei muito de conversar com vocês. Vou mudar aqui para a câmera 2 aqui, que é essa câmera aqui. Queria que vocês falassem para o pessoal aí onde é que acham vocês, se vocês quiserem passar o Instagram pessoal de vocês, o Instagram da Nobel, enfim, faz o merchan que agora essa é a hora. Não, pode fazer. Nós estamos no Cacoal Shopping, em Cacoal, Rondônia. Aqui. Desculpa, gente. Cacoal Shopping, Cacoal, Rondônia. Lembrando que a gente faz entregas em Pimenta Bueno. Tá. Pode falar, não pode falar. Em Espigão do Oeste, né? Eu vou 2 vezes para Pimenta, semanais. Então, se o pessoal de Pimenta precisar comprar um livro, pode entrar em contato com a gente. O nosso WhatsApp é 3441-1839, é o fixo, ali é o WhatsApp. E conversar com a gente combina, eu levo para Pimenta, né? E retira lá no FISC de Pimenta. Legal. Né? E para Espigão, daí eu levo até Pimenta, de Pimenta minha irmã leva para Espigão e também entrega em Espigão. Então, esses 2 locais a gente tem essa entrega bem fácil. Rolim de Moura também, temos uma entrega, mas ainda tem que combinar. Então, assim, fazemos entrega aqui em Cacoal também. A gente não tem um horário de entrega... tipo, qualquer hora, não. A gente acaba sendo um pouco mais limitado com relação, mas a gente consegue fazer a entrega para vocês. Estamos no Cacoal Shopping, Cacoal Rondônia. Funciona que horário lá o shopping? Das 10 às 10 e feriados e domingos das 14 às 20 horas. Né? Qual que é o Instagram da Nobel? Nobel Cacoal
Nobel Cacau. Nobel Cacau. Gente, E lá encontra consegue eles já lá no falar Instagram. com vocês, né? Lá tem o WhatsApp, o link do WhatsApp, enfim. Vocês querem passar suas redes sociais para as pessoas que quiserem seguir vocês e... Então, o meu é Rúbia. Acho que é Se Rúbia quiser Campos. ou seguir, acho o que meu é carmen.albrecht. É mais fácil achar lá na Nobel, achar ela lá. Mais fácil entrar no Nobel Cacau e falar, manda aí seu Instagram. Fica mais O meu é fácil. Rúbia Alice. Ah, Alice, então tá bom. mais Alice, fácil. Tudo junto. Ou qualquer coisa, entra no Nobel Cacau e... Vai ter Ele elas vai lá. procurar. Procura nós. E você, meu bem, o que as pessoas... Como é que faz para encontrar você, para acompanhar seu conteúdo? Fala aí pro Gente, pessoal. queria primeiro agradecer. Obrigada por vocês terem vindo. Nossa, que papo gostoso. Meu bem, como foi ficar calado? Conta pra gente como foi ficar em silêncio quase 2 horas Tô me da sua controlando aqui. vida. Brincadeiras à parte, obrigada mesmo. Foi, assim, muito rico a gente aprender sobre isso. Eu não entendo quase nada de empreendimento, assim, de como empreender, como que foi. E ver os desafios que vocês passaram e sobreviveram à pandemia, né? A gente fica muito, muito feliz por isso. Obrigada mesmo por terem vindo. E, gente, vocês me encontram em Tayane L. Lotte. Faço umas blogueiragens por lá, gosto muito do Instagram. Espero que vocês gostem do meu conteúdo e me sigam por lá, tá bom? Nossa, que blogueiragem. Galera, para vocês me seguirem, é Arthur Andrade EA. Lá eu falo sobre investimento, mercado financeiro, Bitcoin, dólar, política, enfim. Eu falo de tudo, mostro um pouco do meu dia a dia. Se vocês quiserem aprender mais sobre tudo isso que eu falei, é só me seguir lá, Arthur Andrade EA. E também se inscreva aqui no nosso podcast, que inclusive tem muita gente que está assistindo e não está se inscrevendo. Então eu queria que você se inscrevesse, desse o like, compartilhar e ficar esperto aí também no Spotify, que a gente está presente lá. E se você quiser ir na academia, fazer uma caminhada, ouve a gente lá no Spotify também, deixa rodando na televisão aí. Gente, tem o canal de cortes também, tá? E tem mais uma coisinha pra falar. Gente, vocês viram a Melissa aqui, né? Ai, Então, a sim. gente Vocês adora vão umas aparecer, visitas vai com aparecer? peludos. Pode aparecer É com os verdade. peludos. A Melissa, gente, o ponto, ela bate ponto no shopping e a livraria é, assim, o lugar que ela nunca deixa de passar. Verdade. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem comparecido aqui e conversado com a gente. É uma honra receber vocês aqui no nosso podcast e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Tchau.